Boa noite a todos, bem-vindos ao webinário de lançamento do Congresso Brasileiro de Inovação e Gestão em Saúde. É um prazer estar aqui com vocês para discutirmos assuntos com palestrantes muito qualificados. Hoje eu represento aqui o presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Dr. Vicente Faraon Fonseca. Ele está em voo a caminho de um compromisso institucional. Meu nome é Kátia Gouveia, eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia e, este ano, presidente do CEBIGS. O nosso evento ocorrerá em 14 e 15 de agosto, em São Paulo, já na sétima edição. Então, agora eu passo a palavra ao presidente da comissão científica, doutor Mariano Paiva Souza, para que seja o anfitrião da nossa noite. Bom proveito. Muito obrigado, doutora Kátia. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Antes de mais nada, quero agradecer a doutora Kátia pela condução desse projeto e pela confiança. Para mim é sempre uma honra caminhar ao seu lado nessa construção. Tenho por ti, doutora Kátia, um carinho especial pela trajetória, pela liderança e também pela história pessoal que temos. Fui seu residente, sigo seu admirador e tenho muito orgulho de chamá-lo de amiga. Hoje nosso objetivo é muito simples. Queremos dar a vocês uma pequena amostra do que será o CEBIGS 2026. O congresso, como já dito, ocorrerá nos dias 14 e 15 de agosto, no INRAD, em São Paulo. Teremos duas salas simultâneas, uma programação composta por 24 painéis científicos, mais de 45 palestrantes de diversos estados, grandes lideranças do setor público e privado. Nesse webinário de hoje, nós selecionamos 8 painéis âncoras, pensados a dedo, para mostrar um pouco da diversidade, da profundidade e da relevância da programação. Antes de começarmos, um aviso bem rápido. Todos os inscritos no webinário CEBIGS em Debate, que ocorre agora, concorrerão a um sorteio de uma inscrição para a sétima edição do CEBIGS. O resultado será divulgado amanhã no Instagram da SBA. A dinâmica de hoje é bem leve, bem objetiva. Eu vou convidar colegas da nossa comissão científica para comentarem rapidamente cada painel. Peço para que cada um se apresente brevemente e nos ajude a responder uma pergunta muito simples, na verdade. O que o público pode esperar desse CEBIGS 2026? Então vamos começar. E para abrir essa nossa conversa, eu gostaria de chamar novamente a nossa presidente do evento, doutora Kátia Gouveia, que é a atual vice-presidente da SBA, coordenadora do CET-SBA do Hospital Universitário de Brasília e uma grande referência na liderança feminina, tanto na anestesiologia quanto na saúde brasileira como um todo. Doutora Kátia, o CEBIGS terá um painel muito especial chamado Mulheres que Transformam a Saúde, Liderança, Inovação e Cuidado. Conte um pouco para nós o que motivou a construção desse painel e o que o público pode esperar dessa discussão. Obrigada, Mariano. É muito bom poder discutir esse assunto. Liderança é influência, liderança é um processo, não é uma posição. Ela é dinâmica e ela muda muito de relação em relação. E o que nós temos visto atualmente é o crescimento do número de mulheres em posições de liderança. As mulheres hoje já contribuem com 50% do mercado de trabalho, mas principalmente em posições de entrada. Em nível tático e estratégico, as mulheres ainda estão trilhando um caminho. Então, na saúde, nós queríamos trazer esse assunto para poder discutir. Nós teremos aqui nessa comissão científica, nós temos 4 mulheres, nós discutimos em conjunto, né? Quais seriam os temas de interesse para trazermos, doutora Andréa, doutora Cláudia, doutora Luciana e eu, e
preparamos um painel para tratar não só de liderança das mulheres, de influência, de ferramentas para a construção de uma liderança efetiva, tanto na saúde quanto na inovação, gestão e inovação. Então, é isso aí que nós estamos preparando para falar sobre características. Existe característica de liderança feita por mulheres? É a mesma do que a exercida por homens? Vamos falar sobre poder, sobre rede de influências. É isso aí que nós estamos prevendo. Maravilha, maravilha. Ou seja, já caminhamos um pouco, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Tivemos a oportunidade de bater um papo no início dessa semana, né? E ficou nítido para nós a pertinência do tema, o quanto que a gente precisa olhar para a liderança feminina e o que efetivamente estamos fazendo hoje para mudar essa realidade, né? Muito obrigado, doutora Kátia. Vamos falar agora de gestão de mudança. O nosso, a discussão do nosso próximo painel é sobre gestão de mudança. E eu acho que esse painel mostra muito bem uma das marcas do CEBIGS, que é discutir a transformação na saúde a partir das pessoas, das trajetórias e das lideranças, né? A espinha dorsal desse congresso nesse ano é justamente essa transformação profunda que estamos vivendo, não apenas no setor saúde, mas praticamente em todos os aspectos da vida. Mudam as tecnologias, mudam os modelos de negócio, mudam as relações profissionais, mudam também as expectativas dos pacientes. Mas transformar é difícil. Todo mundo fala em inovação, se fala em mudança, mas na prática sabemos que mudar cultura, processo, comportamento exige liderança, consistência e muitas vezes coragem. Para falar sobre isso, eu convido a doutora Andréia. Doutora Andréia é médica anestesiologista, atual presidente e diretora operacional da Copanest Rio, uma das lideranças envolvidas em um verdadeiro processo de transformação da cooperativa do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Andréia, seja muito bem-vinda. O painel é Gestão de Mudança na Saúde. Por que é tão difícil transformar? Conta pra gente por que transformar instituições de saúde é tão difícil e o que o público pode esperar deste painel. Queria agradecer muitíssimo a honra de estar aqui e estar entre mulheres tão maravilhosas, né? Todas elas me inspiram muito. Muito obrigada, doutora Kátia, ao convite de ter participado dessa comissão. Está sendo muito enriquecedor. Para vocês que não sabem, nós nos reunimos toda semana e a gente estou tendo o privilégio de beber desse nicho de sabedoria que é esse grupo que traz aí uma visão diferente para a gente falar de gestão num nível bem alto. Eu acho que nesse congresso a gente vai ter a oportunidade de ter um espaço para falar sobre liderança feminina e como a gente pode influenciar um momento muito duro que a gente está vivendo na saúde no mundo e no Brasil, que é um momento onde você tem que lidar com o gestor que está olhando o negócio, que está olhando o custo e está olhando uma planilha, enquanto você, médico, foi ensinado a olhar o humano, a cuidar do outro, a ter empatia, e nós mulheres, com a nossa sensibilidade, muitas vezes sentimos muito mais isso, né? Acho que a grande diferença que existe talvez a mulher tenha um pouco mais de sensibilidade, né, no sentido de entender melhor momentos de desafio, momentos de mesa de negociação, onde você precisa sair do nicho, sair do silo, né, e saber escutar e negociar com todos os players do mercado. É preciso saber isso. Acho que a gente vai conseguir discutir um pouquinho como a gente incentiva tecnologia sem que o nosso colega médico entenda isso como aumento de burocracia, como a gente incentiva inovação e nosso colega médico, né, nesse mar que a gente está vivendo hoje de sobrecarga e de burnout, ele não entenda isso como
uma exigência que você está fazendo ainda maior num dia a dia tão atribulado e cheio que ele está tendo. Então, a gente vai ter a oportunidade de discutir assuntos que estão muito ligados ao nosso dia a dia, não só do gestor, do líder, mas do médico que está lá na ponta atendendo o paciente. Como a gente consegue influenciar o mercado todo a definitivamente olhar para o paciente, para a experiência do paciente, para aquele momento que o paciente está deitado numa mesa de centro cirúrgico, como ele tem que ser o centro de tudo. E o médico que anestesista, que é o conduto, que é o canal, que é o meio por tudo isso, como ele tem que ser cuidado por nós de uma maneira muito especial e muito cuidadosa, lembrando que nós somos gestores de saúde. Então, na liderança, o gestor de saúde deve ser o rei da humanização, da gestão humanizada. Né? Todos os líderes têm que ter uma gestão humanizada, mas na saúde nós devemos ser experts nisso. Eu acho que a gente vai ter um momento de discutir isso num nível bem alto, e eu convido a todos que participem e façam planos de estar em São Paulo conosco. Muito bacana, doutora Andréia. Mudar nem sempre é uma vontade. Diante desse momento duro, como você muito bem colocou, mudar é uma necessidade. Eu acho que esse painel vem a calhar para a gente discutir isso em profundidade, né? Entender como é que a gente faz gestão de mudança. Estamos onde, queremos ir para onde e como é que a gente faz para chegar lá. A gente vai ter nesse painel aí dois cases muito interessantes. Um case que é o case da cooperativa do Rio de Janeiro, que fez uma profunda transformação de negócio dentro do setor da anestesia, e um case dentro de num mundo mais micro, que seria dentro de uma empresa de anestesia. Muito legal, muito obrigado, doutora Andréia. E seguindo esse fio de transformação, vamos falar agora um pouquinho de transformação digital. E quando falamos em transformação, é impossível não falar de tecnologia. Hoje, grande parte das mudanças que atravessam a saúde passa pela digitalização, pelos dados, pela interoperabilidade, pela capacidade de organizar jornadas mais inteligentes e fluidas. Mas a saúde ainda convive com muita fragmentação, sistemas que não se conversam, dados espalhados, processos manuais, pouca visão integrada da jornada do paciente. Para falar sobre esse tema, eu gostaria de convidar o Dr. Francisco Chagas. Dr. Francisco Chagas é anestesiologista, profundo conhecedor de tecnologia, de inteligência artificial aplicada à saúde. É, E eu gostaria de convidá-lo, seja muito bem-vindo, doutor Francisco, para falar para nós sobre transformação digital da saúde, da fragmentação à jornada 100% digital. A pergunta é direta: uma jornada 100% digital na saúde é realmente possível? E o que o público pode esperar desse painel do doutor Francisco? Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, dizer da honra de estar aqui, né, na Comissão Científica do CEBIGS. O CEBIGS é realmente um evento apaixonante. A primeira vez que eu tive contato é aquele tipo de evento que você não sabe nem qual palestra você vai, porque são todas realmente de um altíssimo nível, né? Quando a gente fala... Oi, Mariana. Eu preciso fazer uma errata aqui e Isso, uma consideração importante que durante a construção desse painel, né, doutor Francisco, uma figura importantíssima foi o doutor Abinoam, que é médico e, anestesiologista, programador, profundo conhecedor de tecnologia também aplicada à saúde e uma das pessoas mais brilhantes que conheci quando o assunto é transformação digital. Ele provocou muito isso daí, então a gente tem dois experts aqui no assunto. Então, após as considerações do Dr. Francisco, gostaria que você mesmo já convidasse o Abinoam aí para apimentar a nossa conversa. Obrigado, Dr. Francisco, e perdão por lhe interromper. não, tranquilo. Eu ia justamente falar isso, né, que você falou, né? Apesar de a gente ter o avanço da tecnologia, né, a inteligência artificial, digitalização, prontuário eletrônico,
né? A questão da jornada 100% digital, ele passa muito mais por uma problemática de ponta, uma problemática de mudança de cultura. A tecnologia hoje está cada vez mais acessível, mas a gente tem realmente essa dificuldade de implantação dos processos, né? Isso é que é o mais difícil hoje, essa implantação realmente na ponta, essa mudança, essa liderança, esse ajuste processual. Eu vou chamar aqui o amigo e professor no tema, o professor Abinoam, para ele poder discernir melhor sobre o tema em questão. Perfeito, Chaguinha. Você falou muito bem. Inclusive, você está sendo um motor de transformação aqui no Hospital da Unimed, né? O novo Hospital da Unimed. Chaguinha está participando ativamente da transformação digital, tem vivenciado na pele todos os desafios que é você fazer a mudança de cultura, como a Mariana está dizendo, né? Então, o que acontece? Assim, eu sou muito honrado mesmo assim de estar aqui participando dessa comissão organizadora. Eu digo que são os dois congressos que estão no meu coração, é o CEBIGS e o Fórum Febracan. Estou aprendendo muito com vocês são excepcionais. E eu citei o caso do Chaguinha para dizer que a comissão organizadora, ela não só está lá, digamos assim, teorizando as coisas, mas é gente que vive de uma forma ou de outra cada um desses temas aí, fala com paixão. Como a Andrea falou sobre a posição dela da mulher na anestesia, todo mundo falou aqui. A transformação digital, o CEBIGS ele vai, digamos assim, trazer uma trilha que a gente provocou aí sobre essa interoperabilidade dos sistemas. Muito se fala em data science, big data e tal, e tudo isso aí como sendo alimentando a IA, né? Ele está alimentando ali essa nova, digamos assim, revolução que a gente está vivendo aqui. Então, IA não se faz sem dados, né? Sem digamos assim, o alimento da IA. E o que acontece? A maioria dos serviços de saúde não tem dados estruturados, certo? E quando tem, não há uma comunicação entre esses processos, certo? Então a gente acabou de ter, a gente está confirmado convidados de peso para falar sobre isso, certo? Entre um deles, a gente tem a presidente da Associação HL7 daqui do Brasil, que a HL7 é um padrão internacional de interoperabilidade de sistemas usado nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo. Então a presidente da associação vai nos presentear, brindar com uma palestra lá nesse painel, certo? Temos gente que trabalha com interoperabilidade desde o começo. A gente tem o Cláudio Juliano, que ele vai falar lá sobre TIS. O Cláudio Juliano estava na criação da TIS. Então, a gente fala muito sobre troca de informação de sistema, em paperless. Isso tudo a gente não consegue avançar para o paperless, né, o sem papel, o hospital digital, se a gente não consegue transmitir essa informação para a operadora ou transmitir para quem quer de direito, certo? E a forma disso são esses padrões de interoperabilidade que são esquecidos às vezes no processo, que a gente não esqueceu deles na programação do CEBIGS, tá certo? E a gente está vivendo uma revolução que talvez silenciosa ainda, né? Que é o que hoje a gente tem uma bipartição do sistema de saúde, né? Tem um sistema de saúde como um todo, é o SUS, que é o grande, né? E tem um sistema complementar. Mas em termos de dados, a gente tem duas grandes vertentes, o DataSUS, né? A RNDS, e a gente tem os sistemas de dados da ANS. Elas não se conversam. Então, imagine que você tem uma estatística para fazer uma política pública, você tem que sair pegando dado de um e de outro, tentando juntar, e eles não falam a mesma língua, não usam as mesmas tabelas, e fica difícil você saber coisas simples, como saber, quantas cirurgias desse tipo teve no Brasil ano passado. Isso aí parece uma pergunta simples de ser respondida, mas a atual situação do Brasil não é. E a gente está vivendo exatamente esse ano, estamos participando, representando a SBA e o NGTA, nas reuniões que estão mudando isso para se reunir num padrão chamado FIRE, que é do HL7, que teremos a presidente falando lá para a gente no CEBIGS. Então, o CEBIGS é um congresso grande, é um congresso amplo, não é só de anestesistas, né? Então, divulguem para os hospitais, para gestores, seus amigos, né? Aqui a maioria é anestesista por conta da negócio, mas a gente tem que sair dessa bolha e fazer esse congresso. A comissão tem se esforçado. Ele não vai ser um congresso pequeno em termos de formação técnica, né? Teremos palestras fantásticas aí, certo? Então é isso sobre interoperabilidade. Passa a palavra de volta aí para o doutor Mariano e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Binoam. Maravilha, maravilha. E chegamos, como você colocou muito bem, chegamos ao ponto quente, né? O ponto que eu acho que está na boca de todo mundo, que é a inteligência artificial. E inteligência artificial vai perpassar aí vários painéis dentro do CEBIGS. A gente vai ter vários prismas dessa tecnologia, mas eu quero falar aqui em especial de um painel que é sobre a inteligência artificial e a regulação. E se o mundo está cada vez mais digital, naturalmente chegamos
nesse que talvez seja o tema mais discutido do momento, que é a IA, né? O CBICS tem vários painéis, como eu disse, abordando o tema, mas esse em especial conecta tecnologia, prática médica, segurança assistencial e responsabilidade profissional. Nós temos a honra de ter aqui na comissão científica Dr. Francisco, que participou ativamente no que foi publicado esse ano, né, que agora em 2026 nós tivemos a publicação da resolução do CFM 2454, de fevereiro agora de 2026, se não me falha a memória, que normatiza o uso da inteligência artificial na medicina. Sem dúvida, é um marco muito relevante para a prática médica no Brasil. Então, para comentar sobre esse tema, eu gostaria de convidar aqui uma dupla, novamente, que dispensa apresentações, Dr. Francisco Chagas e Dr. Luiz Antônio Diego, nosso ex-presidente da SBA, duas grandes lideranças nacional, quando o assunto é IA, ética e uso racional de tecnologia. Então, Dr. Diego e Dr. Francisco, sejam bem-vindos novamente. E o painel é esse: IA na medicina, entre regulação, a prática e a responsabilidade clínica. É, o que o médico precisa entender sobre esse novo momento da inteligência artificial na visão dos senhores e o que podemos esperar deste painel? Quer Chagas, começar, professor? pode começar. Você Tá. que. Bom, de novo, né, assim, retomando, é sempre uma honra muito grande estar aqui na comissão. A gente aprende todos os dias, a gente discute muito, e convidá-los realmente para o CBIGS, como eu vinha falando, vou retomar um pouco. É um evento que você se apaixona, é um evento que faz com que você pense muito fora da caixa. Ele traz temas super atuais e, além de temas super atuais, temas que eventualmente não são discutidos em outros eventos, tá? Então, a gente sempre convida, né, a participação de todos, né? A necessidade que a gente teve de começar realmente uma regulamentação para o uso da inteligência artificial foi uma preocupação muito grande que a gente percebeu que os médicos estavam envoltos de sistemas de inteligência artificial por todos os lados e por muitas vezes eles não percebiam. Quando a gente falava, olha, a gente precisa ter cuidado para operacionalizar a inteligência artificial. Aí se pensa logo no Gemini, no Claude, no ChatGPT, quando na verdade a sua ficha digital tem inteligência artificial, o seu próprio Netflix da sua casa tem inteligência artificial, o seu Instagram tem inteligência artificial. É lógico que isso foge um pouco da medicina, mas temos que aprender que estamos imersos 100% hoje dentro de um ambiente com inteligência artificial. Então, a partir do momento que a gente está dentro de um ambiente assim, nós temos que aprender a manuseá-la de uma forma minimamente, vamos dizer, aceitável. A gente tem que entender que o que a gente coloca nos sistemas são os dados que pertencem a tudo aquilo que a gente jurou proteger enquanto médico. Nós fizemos um juramento de procurar sempre o melhor para o nosso paciente. Então, o melhor para o nosso paciente também é protegê-lo, né? Aprender a colocar somente o dado necessário, aprender a utilizar a inteligência artificial de uma forma para, vamos dizer assim, para o bem, um lado positivo, um lado onde a gente possa utilizar a inteligência como acessório, né, como copiloto, não ferir a autonomia médica, né? A gente costuma dizer muito que regulação em todas as áreas, ele não é um freio, na verdade, ele é um trilho. Ele permite que você acelere as boas ideias e acelere os bons caminhos, tá? Era essa mensagem que eu queria deixar hoje aqui, falar que a regulação, antes de ser tratada como algo para barrar, algo para frear, é muito mais um norte e um trilho para que a gente consiga avançar com plataformas cada vez mais seguras, com curadoria e que a gente, antes de tudo, pense no paciente quando a gente for submeter qualquer dado que pertence a ele, não nos pertence, né? Mas a gente manuseia esse dado e a gente expõe o nosso paciente, aquilo que é o nosso, vamos dizer, o nosso bem maior na medicina, que é prezar pelo bem do paciente. A gente está colocando, expondo o nosso paciente em sistemas muitas vezes perigosos.
tá? Esse é um dos pontos que a gente vai conversar. Passar agora para o professor Diego. Uma satisfação e honra enorme estar com ele aqui. Sou um grande fã e aprendi a admirá-lo muito. Professor. Eu é que tenho uma satisfação enorme de estar aqui com vocês e queria dizer uma coisa, eu tive a honra também de ser presidente desse congresso, mas a Kátia vai fazer um congresso muito melhor. Esse congresso está muito melhor e, sabe, não só pela liderança da Kátia, que eu admiro, mas também por componente de todos aqui. Estou vendo também a doutora Luciana, o doutor Pablo Detone, fora a doutora Cláudia, fora os que já palestraram, que tenho certeza serão palestrantes e também moderadores e conduzirão, fora tudo que já fizeram na comissão executiva. Mas, assim, em relação à inteligência artificial, a esse tema, ele é definitivamente importante. E me lembrei do quando eu presidi o Congresso, que nem se falava, nem a IA generativa existia, né? Então, Verdade. vocês veem, para vocês verem como é que é tão rápido e foi há pouquíssimo tempo. Então, é muito rápido. Nós tivemos a generativa 22, 23, 24, já passamos para um outro tipo de utilização da inteligência artificial e hoje estamos numa inteligência artificial de automação, de agêntica, né? Que faz tudo muito, com muito mais, com menos problemas de qualidade e tudo. Temos também um outro desafio, que é o custo. Nós estamos vendo esse custo da inteligência artificial. Nós que trabalhamos com isso, fazemos, num instantinho você coloca, os tokens lá, eles voam, né? Então, estamos também de uma era que, de 2 anos para cá, que você bastaria ter um plano free, ou um premium. Hoje em dia, para você fazer uma automação dentro do estão. Por outro lado, esse também inteligência artificial, apesar desse custo, quando você pega, por exemplo, um sistema como um Cloud, que você faz diversos sistemas trabalhando por você ao mesmo tempo, né? Diversos agentes, a empresa, a gestão, vai poder vai ter um impacto isso na gestão do trabalhador, do colaborador. Mudanças estão ocorrendo e vão ocorrer cada vez mais. E não pensem que nós anestesiologistas, nós profissionais de saúde, que como congresso ele é de saúde, não é só para anestesiologistas, mas teremos impactos relevantes, né, também na gestão, na gestão. A inteligência artificial vem sendo empregada já com muito mais eficiência na gestão, já de algum tempo. Na prática assistencial é um pouco mais difícil pela regulamentação, que já foi falado tudo aqui, mas também está em passos largos, porque a indústria ela vai se beneficiar, já vê todos esses benefícios e fica muito mais fácil se discutir isso num ambiente como o nosso dos CEBICs, em que nós podemos estar pessoalmente trocando ideias e falando, olha, isso aqui é melhor, vai por esse caminho, num ambiente que está disruptivo ainda e com muitas modificações. É difícil acompanhar e quando você começa, não só você tem empresas como a Anthropic, que, por exemplo, tem atualmente, evoluiu para um Cloud Code, que você pode programar, sem ser programador, coisas muito rapidamente, determinado aplicativo, você faz um aplicativo em momentos. Temos que pensar na validação, discutir tudo isso, e esse é um momento que nós temos aqui, que vamos ter, e principalmente no dia 14 e 15 de agosto. Então, eu, assim, parabenizo
doutora Kátia, minha amiga do coração, mas estão todos aqui também, doutora Cláudia, doutora Binoan, doutor Pablo, que já tive o prazer, a honra de trabalhar, e a competência absurda e a capacidade de trabalho, a admiração pelo doutor Francisco, doutora Luciana, parceira de sempre, e doutora Andréia, que está aqui, que também transformou o Rio de Janeiro, a minha cidade, a anestesia aqui, que eu também sou muito grato. E você, Mariano, que tenho certeza que ninguém fez assim, ajudou tanto, liderou tanto essa construção, essa arquitetura que é o CEBI, esse sétimo CEBI. Então, parabéns, convido todos realmente a participarem, a estarem aqui conosco no dia 14 e 15 de agosto, lá no INRAD, em São Paulo. Muito obrigado. Sensacional, doutor Diego, doutor Francisco. Enfim, podemos concluir que o CEBIGS é o local onde a gente vai discutir muito sobre IA. Doutor Diego, obrigado pelas palavras tão gentis. E gostaria de passar agora aqui um recadinho, lembrar vocês que quem se inscreveu neste webinário está automaticamente participando de um sorteio de uma inscrição para o CEBIGS 2026. O sorteio acontece amanhã, dia 19, e será divulgado nas nossas redes sociais aí no Instagram da SBA. Não deixe de acessar o nosso site www.cebigs.com.br. Eu coloquei o link aí no nosso chat. Falamos até agora de transformação, de tecnologia, de inteligência artificial, mas a verdade é que nada disso acontece sem pessoas que questionam o presente e constroem as novas soluções. Inovar exige algum grau de inconformismo, exige um olhar para problemas antigos e imaginar caminhos diferentes. O fundador daquele joguinho que denuncia a nossa idade, o Atari, Noah Bushnell, dizia algo mais ou menos assim: se você conta sua ideia para 10 pessoas e 9 dizem que você está maluco, talvez você esteja diante de algo realmente inovador. E para falar sobre empreendedorismo em saúde, eu tenho a alegria de chamar a nossa querida doutora Luciana Tedeschi, coordenadora do NIA, o Núcleo de Inovação da SBA. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda, chegada aí da China, trazendo muitas novidades, para contar para a gente o que a gente pode esperar aí do painel intitulado Empreendedorismo, como construir negócios que transformam a saúde. Conta para a gente que tipo de discussão o participante do CEBIGS vai encontrar nesse painel e por que profissionais da saúde, médicos, precisam entender mais sobre empreendedorismo. Doutora Luciana. Obrigada, Mariano. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer pelas discussões de altíssimo nível. Não tenho dúvidas de que essa comissão científica se empenhou esforços de um grande porte para que nós tivéssemos palestrantes que vão trazer aspectos muito práticos e que realizam todos aqueles temas, né, no seu dia a dia. Isso eu acho que é muito importante, é um diferencial certamente muito grande do CEBIGS, e um agradecimento especial ao Mariano e à doutora Kátia pelo convite também. Eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo, né, a gente parte de duas premissas. A primeira delas é que muitas vezes a gente não se depara com os temas mais tradicionais que envolvem e permeiam o empreendedorismo na nossa graduação formal, sendo eles marketing, finanças, estratégias de negociação, como tirar uma empresa do papel. Se você pensa em ter uma startup, o que isso carrega consigo, quais as diferenças em relação a uma empresa tradicional. E hoje, cada vez mais, a gente vê a necessidade de conceitos, principalmente quando o médico, mesmo naquele médico que não tem uma empresa formal e se vê como um intraempreendedor, né? E aí eu falo médico, mas qualquer profissional de saúde. Então, nós precisamos desses conceitos hoje na prática, no nosso dia a dia. Hoje, as habilidades técnicas elas já não são mais suficientes para suprir todas as demandas de mercado. E o segundo ponto vem justamente em confluência com esse, né? Eu não sei se é sabido, mas o Fórum Econômico Mundial ele libera anualmente um relatório
Esse ano, o relatório sobre o futuro dos trabalhos mostrou que até 2030, 40% das nossas habilidades serão novas habilidades. Então, como a gente vai se adaptar a esse novo mercado, né? E muitas dessas habilidades, e que foram citadas no documento, envolvem habilidades empreendedoras. Então, um pensamento crítico, analítico, resiliência, capacidade de ter autoconhecimento, né, motivação, uma curiosidade com aprendizado contínuo. Então, tudo isso, né, caminha muito em conjunto e eu tenho certeza que vai ser uma discussão muito rica e prática, né, como eu falei, para que a gente mostre por pessoas que fizeram, que executaram, como os negócios podem efetivamente transformar o ambiente de saúde que a gente hoje enfrenta, com todas as dificuldades que foram faladas. Então, espero vê-los lá. Vai ser muito bacana trocar com vocês essas experiências. Show, doutora Luciana, obrigado. E se estamos falando de futuro, de inovação, transformação, precisamos também falar de carreira médica. Estamos vivendo um ano muito intenso. Copa do Mundo, reforma tributária, eleições, mudanças econômicas, transformações no mercado de trabalho, um cenário cada vez mais difícil, instável para o médico. Diante disso, cuidar da carreira deixou de ser apenas escolher aonde trabalhar. Envolve decisões financeiras, tributárias, patrimoniais e de vida mesmo, né? Pensando nisso, o CEBIGS construiu uma oficina prática, quase um hands-on sobre carreira médica. E para apresentar essa proposta, convido o seu idealizador, o pai da ideia, convido o Dr. Pablo Detone. Dr. Pablo é anestesiologista, TSA, membro do NGTA e mestre em anestesiologia pela Unesp. Dr. Pablo, seja muito bem-vindo. A oficina é intitulada Carreira Médica na Prática, Decisões Financeiras, Tributárias e de Vida. Conta pra gente como será essa oficina e por que esse tema é tão importante para médicos em diferentes fases da sua carreira. Muito obrigado, boa noite a todos. É uma grande honra compor, né, essa comissão científica e eu acho que o CEBIGS nasce da necessidade de nós pararmos um pouco de até um paralelo, né? A gente chama de comissão científica porque está acostumados com os congressos brasileiros e copas, formarmos comissões científicas. Mas acho que isso aqui é mais uma comissão organizadora, comissão idealizadora, porque não é bem ciência. Então a gente vem com essa necessidade e ainda carregando isso. Quando essa conversa de corredor, né, tornou-se organizada dentro da sociedade. E daí nasceu o primeiro CEBIGS. E a conversa de corredor nada mais é de como, né, otimizar a gestão para o paciente, a gestão de vida do anestesiologista para ele melhor atender o paciente e, claro, obviamente, a nossa carreira. Quanto melhor você estiver na sua carreira, melhor você atende. Então, a gente sai do espectro, observa a importância do espectro científico em paralelo com o espectro de gestão e administrativo. E dentro da nossa carreira, né, nós temos diversas pessoas, além da pluralidade do Brasil e de suas regiões, a pluralidade das pessoas em si. Então, nós temos pessoas que estão entrando no mercado agora, pessoas que já estão no mercado há um tempo, já estão aprendendo e já sabem mais ou menos como que a coisa anda, pessoas saindo do mercado. E a sociedade ela tem que abraçar todos, o CEBIGS abraça todos. Então, nesse painel, nós provocamos e nós colocamos o colega para reagir diante das mudanças, principalmente as mudanças que ocorreram tributárias e que ainda ocorrem, né? Hoje o Supremo colocou na agenda julgamentos referentes à reforma tributária, então tudo muda muito rápido e é difícil todos, né, saber conseguir acompanhar tudo o que acontece. Então, teremos um painel muito legal, interativo, dividindo por fases, né, da vida, não por idades, por fases da vida, que é onde cada um pode, né, tirar as melhores dúvidas e conversar com outros colegas que estão passando pelaquela mesma fase e com profissionais da área. Acredito que assim o CEBIGS também, essa parte, né, não só de inovação, mas a parte de carreira, aquele papo de corredor deixa de ser corredor e ele vira técnico, não somente científico, mas técnico. E aí, consequentemente, não só para o nosso trabalho, como para o paciente, para o hospital, trazer grandes vantagens.
Muito obrigado pelo convite, é uma honra. E de volta para você, Mariana. Bacana, doutor Pablo. Obrigado, obrigado. E chegou a hora agora da gente pagar a conta, né? Como quase tudo na vida, no final de tudo existe uma conta. E na saúde suplementar essa conta é alta, é muito alta. Diretores, executivos, operadoras, hospitais, médicos, tomadores de decisão lidam todos os dias com uma equação difícil, extremamente difícil. Como sustentar a qualidade, acesso, inovação e segurança assistencial em um sistema onde os custos crescem mais rápido que a capacidade de financiamento. Para discutir esse tema, o CEBIGS organizou uma mesa redonda com lideranças de grandes instituições de saúde suplementar, incluindo aí operadoras, entidades representativas do setor, né? E então a gente vai ter uma mesa que a gente vai discutir sobre saúde suplementar, consolidação e ecossistemas, onde a gente vai buscar ouvir a visão de futuro desses executivos. Então, a ideia nesse painel é a gente lançar os olhos sobre uma discussão profunda sobre o que a gente está vivendo de consolidação, novos ecossistemas, e tentar olhar para que rumo caminha o futuro da saúde suplementar brasileira, né? Tentar entender qual modelo vai sobreviver, qual modelo vai ficar de pé diante desse cenário tão desafiador, né? Esse painel vai ser liderado pelo Dr. Hugo, e a gente está já com palestrantes confirmados de grandes operadoras. Eu não quero fazer spoiler aqui, mas vai ser um painel muito quente em que a gente vai poder discutir com muita profundidade, com muita sensibilidade. Aliás, essa é uma vocação do CEBIGS, é um congresso em que estimula muito a troca, a interação com a audiência. A gente sempre discutiu isso aqui na comissão. A gente não quer um, um congresso onde os palestrantes ditam a verdade, mas de fato a gente quer co-criar esse futuro, ouvir as lideranças que são também os nossos participantes, que é o coração e o pulmão aí desse nosso evento, tá bom? Dando continuidade, a gente está se aproximando aqui do final, mas antes de terminar, a gente não podia deixar de fechar esses 8 painéis com um olhar muito acurado para o maestro de toda essa orquestra, que é o médico, né? Então, para fechar essa pequena apresentação aqui dos 8 painéis, conforme a gente colocou no início, eu quero chamar a atenção para uma área que algumas vezes é negligenciada, né? A gente fala de tecnologia, de sustentabilidade, transformação digital, de carreiras, saúde suplementar, como eu acabei de dizer aqui, inovação, mas quem cuida de quem cuida, né? Médicos e profissionais de saúde muitas vezes acham e se comportam como se fossem super-heróis, mas existe um limite humano, emocional, físico para o trabalho desses profissionais de saúde. Por isso, o CEBICS também vai discutir saúde ocupacional, qualidade de vida, autonomia médica e futuro do trabalho. E para falar sobre esse painel, eu convido a doutora Cláudia Cavalieri. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda para comentar aqui conosco sobre o painel Autonomia Médica e Qualidade de Vida, o futuro do trabalho na saúde. Conta para gente um pouco o que o público pode esperar dessa discussão durante o CEBIGS 2026. Por favor, doutora Cláudia. Boa noite, Mariano. Boa noite a todos. Preciso primeiro agradecer a Kátia e ao Mariano especificamente pela condução desse congresso e pelo convite, mas eu também preciso agradecer publicamente aqui a todos os outros membros dessa comissão organizadora, né, e não científica,
porque de fato nós temos tido encontros muito proveitosos e gostosos semanalmente, e entendo que o Congresso está sendo impresso nesse modelo, e está ficando com esse formato de uma vontade nossa, de todos aqui, em cada discussão, buscar entregar o melhor dos assuntos propostos, né? E acho que muita gente pode se perguntar o que qualidade de vida está fazendo num congresso de inovação e gestão. E a gente precisa entender que quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, não tem como dissociar a qualidade, a gestão dos locais onde a gente trabalha, e o quanto ela influencia a nossa qualidade de vida. Palavras como humanização, habilidades não técnicas foram faladas aqui, cada vez mais tão faladas quanto negligenciadas. Essa é a verdade. Então, nesse nosso painel, a gente vai discutir como a qualidade de vida e a autonomia no trabalho se correlacionam, o quanto os ambientes hostis dentro dos hospitais e clínicas que frequentamos interferem na nossa qualidade de vida, e, por fim, a gente vai também discutir estratégias para sustentar essa nossa autonomia do anestesista é, durante essa nossa jornada aí profissional. Vai ser um painel bastante interativo, porque essa é a nossa ideia, é uma conversa, é fomentar a discussão, trazer novas ideias, escutar as pessoas que estão lá para que elas contribuam também com as suas vivências. Então, será um painel bem interativo. Nós vamos ter um bate-papo durante 1 hora sobre todos esses assuntos, e que o desejo é que seja construtivo. Tenho certeza que será, doutora Cláudia. Tenho certeza que será. Resposta pronta a gente não tem. Um enorme desafio, mas a vontade de buscar essas respostas também é grande. Maravilhoso. Muito obrigado, doutora Cláudia. Bom, estamos caminhando então para o nosso encerramento. Eu quero agradecer a todos os colegas que participaram desta apresentação, todos os membros da nossa comissão científica que, de alguma forma, estiveram presentes aqui conosco hoje. Lembrando que alguns não puderam participar por motivos pessoais. E o que a gente trouxe aqui hoje foi apenas uma amostra do que será o CEBIGS 2026. Lembrando, nós teremos 24 painéis científicos distribuídos em 2 salas simultâneas, com especialistas de todo o Brasil discutindo os grandes temas da saúde contemporânea. Serão 2 dias de intensa troca, reflexão e conexão humana, abordando temas como inteligência artificial, transformação digital, SUS, interoperabilidade, hospitais do futuro, saúde suplementar, judicialização. Não deu para a gente comentar aqui em um painel, mas assim, tem coisa muito bacana sobre judicialização, carreira médica, empreendedorismo, data-driven culture, qualidade de vida, autonomia médica, sustentabilidade e tantos outros temas. O congresso está fantástico. O CEBIGS, então, é um convite para repensarmos a saúde brasileira com profundidade, com coragem e com muita responsabilidade. Então, quem já estava pensando em participar do CEBIGS 2026, esse é o momento de garantir sua inscrição. Acesse nosso site. Lembrando que o congresso ocorrerá nos dias 14 e 15 de agosto, no INRAD, em São Paulo. Não perca essa oportunidade de estar conosco nesse encontro de alto nível, com conteúdo relevante, grandes especialistas de uma rede qualificada de lideranças em saúde. Antes de passar novamente a palavra à doutora Kátia para fazermos um encerramento, quero mais uma vez agradecer à nossa comissão científica, a doutora Kátia, à SBA, aos nossos colaboradores da SBA, em especial a Aline e Flávio, que ficam aí nos bastidores com a gente, os nossos convidados e
a todos vocês que estiveram aqui presentes, que são o motivo maior desse nosso trabalho. Esperamos vocês no Congresso Brasileiro de Inovação, Gestão e Saúde 2026. Muitíssimo obrigado, uma boa noite a todos e passo a palavra então à doutora Kátia para fazer o nosso agradecimento final e encerramento desse nosso webinário. Obrigado, pessoal. Doutora Kátia. Que discussão incrível, que palestrantes qualificados, gente tão inteligente. Vocês não sabem o que é a reunião dessa comissão aqui numa quinta-feira à noite. O tempo voa e no CEBIGS nós estamos esperando a mesma coisa. Nós teremos mesas com palestrantes, dos quais nós já falamos aqui, e sempre com bastante tempo para discussão, que isso é que é interessante, né? Essa troca de experiências com gente interessante e inteligente. Nós vamos fazer o sorteio da inscrição amanhã, será divulgado nas nossas redes. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva, venha e participe conosco. Muito obrigada a todos. Nos encontramos no CEBIGS, 7ª edição, em 2026. Obrigada a todos pela participação. Um grande abraço.